Olá, meu amigo, olá, meu irmão, minha irmã em Cristo, a paz do Senhor, tudo bem? Meu prezado aluno da Escola Bíblica Dominical, como você está? Jovem, como você está hoje? Espero que você esteja bem, espero que você esteja descansando na graça e na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical. Sou o evangelista Jackson, diretor do Departamento de Educação Cristã. E essa semana, nessa nossa lição, nós vamos tratar de um personagem importantíssimo quando você quer entender, quando você precisa compreender a história dos primeiros cristãos. Ou seja, quando você lê lá em Atos dos Apóstolos, após o derramamento do Espírito Santo, a ida, para a seara, a ida para a busca e a pregação do Evangelho, nós vamos falar de um personagem hoje que participa desse processo ativamente, mesmo ele não tendo nenhum livro publicado, nenhum livro aqui na Bíblia, publicado aqui nas Sagradas Escrituras, mas ele foi de fundamental importância, foi um dos primeiros cristãos, um dos primeiros que levaram a palavra. De quem eu estou falando? Estou falando de Barnabé, que na nossa lição aqui, o autor, o pastor Antônio Lima, o missionário Antônio Lima, nos fala que Barnabé era um autêntico missionário. E por que ele era um autêntico missionário? Nós vamos ver, mas ele era autêntico porque ele se doava, se entregava. Ele tinha uma propriedade, vendeu sua propriedade, entregou para a obra. Ele, portanto, se dedicava à obra do Senhor e ele não deixava, mesmo aqueles mais problemáticos, mesmo aqueles com mais dificuldade, como nós vamos ver Saulo, o discípulo que era visto com um certo olhar de desdém, como Marcos, por exemplo, ou até uma igreja bastante problemática, ele nunca deixou de lado. Quando ele vai a Antioquia, quando em Jerusalém ficam sabendo do movimento que acontece em Antioquia, ele com alegria é mandado para lá, mas ele vai lá e faz o quê? Ele exorta também. Ele é o filho da consolação, mas ele também exorta, ele também era o filho da exortação. Nós vamos ver um pouquinho mais da história deste personagem, Barnabé, portanto. Venha comigo, vamos lá, prezado aluno, prezada aluna, ok? Vamos falar então aqui da lição número 5, Barnabé, um autêntico missionário. Abra sua Bíblia, quem não tem a lição ainda, e quem não tem a lição, nós aconselhamos a comprá-la aqui na nossa livraria missionária, onde você, ao comprar a lição, também estará ajudando, colaborando com as missões da nossa igreja. Nosso trimestre fala sobre missões, portanto, colabore também comprando a sua revista. A lição número 5, a Bíblia diz, quem achou aí, está em Atos, capítulo 11, versículo 22. Atos 11, 22. Depois nós vamos ler um pouquinho aí desse trecho, porque eu acho que ele é fundamental para entender esse personagem. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, como eu acabei de falar. Antioquia é uma cidade que estava vivendo uma efervescência do processo de conversão, e levaram então Barnabé para lá para ver esse acontecimento, para investigar o que estava ali ocorrendo e pregar e exortar e falar da palavra do Senhor. Para meditar, discipular e integrar foram serviços característicos de Barnabé, o autêntico missionário. E agora, meu aluno, prezado aluno, minha prezada aluna, pega a sua Bíblia aí. Coloca a sua Bíblia na sua mão e vai lá e abre em Atos capítulo 11, versículo 19 a 26. Atos 11, 19 a 26. Por que eu quero que você leia aí? Porque aí é a fundamentação bíblica da nossa lição. Para não perder tempo, para ganharmos tempo, na verdade, nunca se perde tempo lendo a palavra do Senhor, lendo e meditando nas Sagradas Escrituras, para ganharmos tempo. Nós vamos aqui apenas citar um versículo, que é o versículo 24 de Atos capítulo 11. Então acompanha aí, você vai ler toda a passagem, que é uma passagem importantíssima que fala sobre os discípulos são chamados cristãos em Antioquia, E aí você vai ter no versículo 26 que ali vão ser chamados de cristãos, quando no versículo 25 parte Barnabé e traz com ele para Tarso a procura de Saulo, para levar Saulo até Antioquia, ali eles continuam a obra do Senhor, mas eu quero ali citar contigo o versículo 24, leia comigo. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Meu aluno,
Você que está aí acompanhando, veja como este homem, ele tinha a unção do Espírito Santo, a graça estava com ele, a misericórdia do Senhor estava com ele. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E quando nós vamos estudar o que era ser homem bom, né? O que era ser homem bom aí, que a nossa lição fala também e que a Bíblia nos relata nesse momento. Ele era um homem útil na obra. Barnabé nunca deixou de atuar, nunca deixou de estar presente na obra do Senhor e fazê-la, né? Ele era da descendência dos levitas, e aí há uma convenção, aí uma discussão se, né, o autor fala na lição uma descendência de Arão, mas nós sabemos que entre os levitas existem outras descendências, mas ele era da descendência dos levitas, nascido em Chipre, né? Ou seja, ele não é nascido em Jerusalém, mas nascido em Chipre, mas sua família e a sua ascendência ela é toda do ramo dos levitas, que é o ramo sacerdotal da nação de Israel, né? Aqueles que se dedicam à adoração ao templo, aqueles que se dedicam a olhar para o templo e dedicar-se a ele de uma forma toda especial. E se a gente entende, se você pega a história de Israel, a história do povo judeu, vai perceber que a perspectiva da religião, a identidade religiosa, ela é um dos pilares para compreender a construção das representações e da identidade do povo hebreu. Então a religião ela está como se fosse o cerne, o centro do processo identitário. E os levitas participam ativamente disso. Barnabé tinha essa descendência. Voltando ao versículo 24, era útil na obra, tinha essa descendência, não era egoísta, era bom porque não era egoísta. Ele tinha uma propriedade. Ele podia vendê-la e ficar com dinheiro, né? Dava ali, pagava o dízimo, pagava ali, né, aquilo que era o que devia ser feito para a comunidade, mas podia, né? Não existia essa, tem que... Não, o que ele fez? Mas ele fez o contrário, ele queria servir. O coração dele era de servir, o coração dele era de se entregar, e entregar-se à obra de uma maneira total, né? E depender da obra, e depender e levar o evangelho de uma forma total. Então ele vende sua propriedade e entrega os seus bens e faz, portanto, aquilo que agradou o seu coração, porque ele se sentiu bem, mas também foi uma relação de uma construção de uma intimidade muito grande com o nosso Senhor, né? Essa entrega desses bens que ele faz. Ele no ponto 2, no versículo 24, diz que ele era cheio do Espírito Santo e de fé. Ele alegrou-se, exortou e evangelizou eficazmente. Ele alegrou-se, né? Ele era cheio do Espírito Santo. Quando ele ouve a notícia em Antioquia está acontecendo, ele se alegra. Se alegra por quê? Porque o evangelho é anunciado, né? E o evangelho é pregado. O evangelho que é a boa nova, não o evangelho que disfarça e não mostra aquilo que é a verdade. Porque o evangelho, cada vez que você se aproxima mais da cruz de Cristo, a cruz de Cristo te mostra quem você é, e você não pode ficar alheio a essa situação. E é por isso que Barnabé está feliz, porque ali o evangelho está sendo pregado, e ele não deixou de exortar, mesmo Antioquia passando por um processo muito interessante de transformação e de fortalecimento, ele não deixou de exortar aquela cidade, aquele grupo de pessoas. Era cheio de fé, como eu falei, deu exemplo de firmeza, né, com relação à fé que eles... E aí aconteceu, muita gente se uniu ao Senhor. Esse é o personagem da lição de hoje. Barnabé, um sujeito bom, não egoísta, cheio de fé. Um sujeito que nós vamos ver agora, ele vai levar isso, nós vamos aprender na prática as ações de Barnabé, quando você vai ver o quanto ele se envolve com um sujeito que até um pouquinho tempo atrás era um perseguidor dos primeiros, né, dos nossos primeiros irmãos em Cristo, e também ele vai ser muito importante para dar um ânimo, para carregar, para levar aquele que será, que é o seu primo, né, aquele que será o responsável pelo evangelho de Marcos, né, o discípulo que era meio fujão, que era meio complicadinho ali, mas ele abraça esse discípulo e trabalha com ele também. Então esse é o nosso personagem, Barnabé, filho da consolação. O seu nome era José. E por que o seu nome era José? Quando a gente olha para a história dos hebreus, quando a gente olha para a história, você pode estender um pouco o seu olhar, ampliar o seu olhar e olhar ali para a Palestina, para a região do Oriente Médio, para a Mesopotâmia, você vai ver que nomes tinham significado. E nós também trazemos até hoje. Você pai, você mãe, quando a sua mulher está grávida, né, você casal, você não sonha com um nome que representa alguma coisa? É assim também naquela época. Nós sonhamos com nomes que representam coisas boas para nossos filhos, né? Na lição passada, se não me engano, nós falamos no livro de Ruth,
onde tínhamos um personagem que sonhou e que deu nomes muito ruins para seus filhos. E aí o resultado não foi muito bom. Mas aqui não, aqui os pais de Barnabé sonharam um nome bom. E que nome deram para ele? José. E quem foi José na história dos hebreus? Aquele que foi vendido pelos seus irmãos, né? Um certo ciúme, porque José tinha sonhos, e num sonho ali ele sonhou que os irmãos se prostravam, e os irmãos ficaram meio chateados com isso, foi vendido, foi para o Egito, teve problemas, sofreu, ficou preso, mas se torna governador, e Deus coloca ele como governador para quê? Para quando sua família, passando dificuldade, fome, naquele momento, né, em que todos estavam passando fome naquele período histórico, e José estava lá para salvar, para salvaguardar a sua família. Então José tem um significado muito forte na tradição hebreia, na tradição entre os judeus. Para os descendentes de Abraão, ter esse nome é saber que carregava consigo uma homenagem ao grande filho de Jacó, aquele que foi enviado por Deus ao Egito a fim de preservar com vida todos os filhos do progenitor da nação de Israel. E você encontra isso em Gênesis capítulo 45, versículo 5. Seu nome em hebraico é Iosef, que significa acréscimo de Deus, e também aquele que acrescenta. E nós vamos entender que aquele que acrescenta, por quê? Barnabé não tinha o espírito de espalhar, ele tinha o espírito de juntar. Ele trouxe Saulo, trouxe Marcos, trouxe uma igreja que tinha problemas. Ele era aquele que, tá tendo uma coisinha aí, vamos lá, Barnabé vai nos ajudar a prover e a resolver certos problemas. Então ele era aquele que acrescentava, o acréscimo de Deus, e também aquele que acrescenta. As duas definições são importantíssimas para a compreensão das atividades desenvolvidas por esse notável missionário no primeiro século da igreja. E aí o seu nome era José, mas foi-lhe dado um nome de Barnabé, um cognome de Barnabé, que significa o filho da consolação, dado pelos apóstolos. Os apóstolos deram esse nome porque viram que Barnabé não fazia nada, José não fazia nada, estava ali quieto. Não, eles viram porque entenderam que havia uma compreensão do trabalho que José fazia. Então deram esse nome esse cognome Barnabé, né, como está colocado aqui. Não foi dado pelos apóstolos por um acaso. Pelo contrário, a atuação missionária de Barnabé foi determinante para que ele recebesse esse apelido. Ele é natural de Chipre, como eu falei, um levita, já falamos sobre esse ponto, e possuía uma herdade também. Ele foi discipulador, é a parte 2, né? O tópico 2 da nossa lição. O tópico 1 fala sobre Barnabé, o filho da consolação. O tópico 2 vai falar sobre Barnabé, o discipulador. Vimos então que o nome era José, cognome Barnabé, natural de Chipre, ele era da descendência dos levitas e possuía uma herdade, uma propriedade que ele não ficou com ela, mas que ele acaba vendendo e para o reino, né, para a obra do Senhor. Barnabé, o discipulador. E aqui o autor da lição, o pastor Antônio Lima, ele nos traz 2 exemplos de como ele foi um discipulador ao falar de Saulo e João Marcos. É isso mesmo? É isso mesmo, João Marcos. Vamos falar um pouquinho de Saulo. Saulo era aquele perseguidor. Saulo, nascido em Tarso, região aí da Sicília, e ele era um sujeito que tinha dupla nacionalidade, nascido em Tarso, mas ele tinha uma descendência né, que podia transitar ali na Palestina, entre os judeus, porque ele tinha uma descendência também. Portanto, ele tinha essa construção enquanto identidade, mas ele se tornou um grande perseguidor. Vamos lembrar que enquanto Barnabé era da tribo dos levitas, né, Saulo participava ali entre os fariseus. E é interessante perceber que muitas pessoas olham para os fariseus na Bíblia, e está certo quando Jesus fala, eles eram sepulcros caiados, que eram mortos por dentro, mas os fariseus têm um papel importantíssimo na história dos hebreus, porque foram aqueles que guardavam a lei, guardavam os escritos, eles são os preservadores de uma história. E Saulo era desse grupo, Saulo era do grupo dos fariseus. Mas ele vai ter um encontro com Cristo no caminho de Damasco, e nesse encontro há uma revelação, e ele se vê então como aquele que era o perseguidor, ele se vê agora então com essa novo movimento na sua vida, porém os discípulos não aceitaram muito bem, né? Passaram alguns anos, ainda existia uma certa resistência à figura de Saulo, porque, poxa, eu vou confiar num cara que até pouco tempo perseguia a gente? Como é que é essa história aí? Né? Mas o que aconteceu? Barnabé não pensou sobre isso. Passados 3 anos, Saulo foi para Jerusalém, mas os cristãos ficaram receosos de o receberem, haja vista que esse homem poderia estar a tramar
alguma coisa contra os seguidores de Jesus. Por esta razão, quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Quem não teve medo dele? Barnabé. Barnabé, o filho da consolação. Barnabé, aquele que acrescenta, aquele que junta. Portanto, Barnabé não teve e toma uma das decisões mais dramáticas da sua vida, que é tomar Saulo consigo e o leva até os apóstolos. E nós sabemos que essa decisão foi fundamental para que o evangelho fosse anunciado fora de Jerusalém, para os gentios e em outros agrupamentos, em outras civilizações. Saulo, portanto, torna-se discípulo nesse processo. Falar um pouquinho de João Marcos, que é primo de Barnabé, né, filho de Maria, dona de um lar onde os cristãos se reuniam para adorar ao Senhor. Então você vai perceber o quê? Que João Marcos estava sempre ali no meio e tal. Até quando você olha lá em Marcos 14, 52, alguns teólogos falam que aquele jovem que fugiu desnudo, quando Jesus estava ali no monte orando, né, com os seus, e teve toda aquela confusão quando Judas chega com os soldados romanos, né, você pode ler isso em Marcos e também nos outros evangelhos, você vai perceber que em Marcos 14, 52, aquele homem que foge é João Marcos. Então, ele estava sempre ali, próximo e tal, mas ele era meio titubeante, indeciso, é um discípulo meio complicado, né? Barnabé adota ele como um discípulo, mas ele acaba não aderindo, ele acaba não participando, né? Foge, mas Barnabé não desistiu de João Marcos, o que vai gerar uma cisão entre Barnabé e Paulo. E algumas pessoas podem achar, bom, acabou aqui a propagação do evangelho, que nada. Essa cisão gerou dois grupos. Barnabé sai com João Marcos e Paulo sai com Silas. E graças a Deus que Barnabé trouxe João Marcos para si, porque a palavra de Deus foi glorificada e nós temos aí o evangelho de Marcos, que é um escrito deste autor e deste menino, né, deste homem. O ponto 3, Barnabé, o autêntico missionário, que é o último ponto da lição, retoma todas as características que nós vimos até agora. Barnabé, um homem desprendido das benesses, né, dos bens materiais, um homem que arriscou sua própria vida com Saulo e também João Marcos, um homem bom, cheio do Espírito Santo, obediente, cheio de fé, e um obreiro que sempre dava uma segunda chance, como nós vimos com João Marcos. Então, ponto 3 da lição é um resumo do que a gente discutiu até agora. Meu prezado amigo, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, prezado aluno dessa aula de hoje, jovem, espero que você tenha compreendido o que nós passamos aqui nessa nossa lição de hoje. Falamos sobre a figura de Barnabé, um homem importante na obra do Senhor, um homem importante na divulgação do Evangelho e como ele foi importante para vidas como Saulo, como João Marcos, né? E como a igreja de Antioquia vai e ele exorta essa igreja também. Percebemos que João Marcos ele vai se tornar um grande discípulo do Senhor, muito porque Barnabé abraça esse sujeito. E aí uma palavra para nós terminarmos aqui. Vamos abraçar as pessoas, vamos fazer com que, como Barnabé fazia, um autêntico missionário, que trouxe para si pessoas que eram negadas, trouxe para si pessoas que eram relegadas a segundo plano, pessoas que alguns tinham medo delas, mas ele disse não, Cristo está comigo e eu sou um missionário e eu vou até onde as pessoas estão, porque eu vou para levar o evangelho, as pessoas precisam de um acolhimento, precisam de uma consolação, de uma exortação e elas serão assim acrescentadas no reino do Senhor. Acreditemos, portanto, na palavra de Cristo, que nos liberta, nos livra e nos salva para pregar o Evangelho. E sejamos como Barnabé, destemidos para pregar o Evangelho a todas as pessoas. Que Deus abençoe e até a próxima. Amém.